Glória a Deus. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Vamos colocar de pé um momento, irmãos? Glória a Deus, Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Eu peço que os irmãos intercedam pela minha vida nesse momento. Glória a Deus. Para que, como diz Paulo, no abrir da boca seja dada a palavra com sabedoria e o Espírito Santo possa direcionar daquilo que venha a ser falado nesta noite, que ele possa continuar falando aos nossos corações. Aleluia. O Senhor já está falando, né? Que ele possa continuar fazendo grandes coisas nessa noite. Amém? Orem por mim, amém? Amado, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nessa noite, eu quero Pai, Senhor, abençoa a vida do teu filho, Senhor, usa ele nessa noite, Senhor, como que mais objetivos, e a palavra que vem na nossa vida, nossas almas, nos ensina, Pai, em nome de Jesus, Pai, usa o Pai, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós te pedimos nesta noite, Pai. Amém, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Pode se assentar. É um motivo de alegria, mais uma noite estar reunido na presença do Senhor para louvar e engrandecer o seu santo nome. Já nos alegramos na presença do Senhor e nessa noite nós estamos aqui por um motivo especial, né? É um culto diferenciado. Nós estamos aqui para poder comemorar a aliança que fizemos com o Senhor, né? É como se todo mês nós tivéssemos um aniversário de casamento, né? Porque é o que a igreja é para o Senhor, uma noiva. É o que Ele separou para si, uma noiva, a qual está se aprontando, a qual está se preparando para poder encontrar com o noivo. E Ele já firmou esta aliança. Da parte dele, Ele já fez este compromisso, né? E a gente vê nas Escrituras Ele afirmando isso, que por meio do sangue Ele firma esta aliança conosco. Ele fala com seus discípulos quando Ele se reúne ali na Páscoa, se assentando junto com eles, e ao tomar a ceia, Ele fala: tome do vinho que é simbolizado o sangue da nova aliança. E a gente vê que a aliança, né, toda a aliança, ela tem um símbolo. A gente pensa que aquilo que a gente põe no dedo é uma aliança, mas na verdade aquilo é um anel que simboliza uma aliança. Nas Escrituras a gente vê que as alianças foram firmadas várias vezes com Deus em relação ao povo, e vários símbolos diferentes foi usado para se firmar esta aliança. Lá no início Deus colocou um arco no céu, e aquele arco demonstrava, era símbolo da aliança com Deus, que Deus não destruiria mais a terra com água. Depois Ele firma a aliança com Abraão, e o símbolo desta aliança é a circuncisão, onde todo filho deveria ali ser circuncidado. E essa circuncisão simbolizava a aliança de Deus com as gerações futuras de Abraão. E a gente vê que Deus ele também firmou uma aliança no Monte Sinai, onde Ele chamou, libertou o povo de Israel através de mão forte, através de Moisés, com milagres e maravilhas, com poder, e trazendo o povo para o deserto, chamou Moisés, chamou o povo e firmou uma aliança com o povo, e o símbolo dessa aliança era os 10 mandamentos. E ali Ele firmou essa aliança e espargiu o sangue dos novilhos, tanto nas Escrituras quanto sobre o povo, e o povo jurou ali que obedeceria aqueles mandamentos, e o Senhor então se comprometeu com eles, e se eles cumprissem a sua parte da aliança, Ele cumpriria dele. Então, passando no decorrer do tempo, veio a aliança a qual Ele já pretendia firmar com toda a humanidade, não somente com um povo escolhido, não somente com um povo a qual Ele separou para ser um exemplo para todas as nações, para carregar a sua lei, para carregar os seus mandamentos, mas
aquilo apontava para uma aliança maior, né? O povo era só exemplo do que ele faria com toda a humanidade, através também de sangue, mas agora não sangue de animal, mas sangue de um cordeiro vivo, santo, imaculado, que na verdade era um homem, né? A qual João Batista, quando batizava ali nas águas, disse para os seus discípulos quando viu Jesus: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia! Então nele firmamos a aliança. Parte daquilo que o Senhor colocou no meu coração é reforçar, né, o sentido desta aliança. O porquê que nós estamos aqui. Da parte dele ele já afirmou. E no começo do culto, no início do culto, a pastora Gorete já lembrou, trouxe a memória, levantou novamente, né, tudo aquilo que foi feito por parte do noivo em relação a nós, a entrega que ele teve por nós, né, o preço do contrato a qual ele firmou conosco, que não foi somente as dores físicas que ele sofreu no Calvário, não foi somente o carregar a cruz na via dolorosa, não foi somente as chibatadas nas costas, não foi somente a coroa de espinho, mas em Salmos 22 vai falar que o coração dele como cera se derretia dentro de si. A angústia de alma a qual ele sentiu ao levar, ao carregar o pecado da humanidade sobre si. Ele fala que no Getsemane, quando ele estava ali orando, ele se separou para orar, chegando perto da hora da sua morte, chegando perto da hora da crucificação, ele se separou e orou, e ao orar, ele se angustiou de tal forma, tal era a agonia a qual ele sentia dentro de si, tal era o pesar daquilo que ele sabia que ele iria passar, não somente de dores físicas, mas a traição, a recusa do seu próprio povo, a qual ele tanto amou, a qual ele, olhando para Jerusalém, no Monte Sião, fala: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Quantas vezes eu quis abrigar vocês em meus braços, como a galinha abriga os seus pintinhos, com amor de mãe, com amor de pai. Então a traição do seu próprio povo, a qual ele veio para demonstrar amor, a recusa, a vergonha, tudo isso estava ali envolvido na cruz do Calvário. Não era somente dores físicas, mas eu acho que mais do que as dores físicas, o que ele sentiu dentro de si em relação àquele povo que o crucificava, o povo dele, o povo escolhido de Deus, a qual ele deu as suas leis, a qual ele libertou, a qual ele amou tanto, o recusou, o traiu, o rejeitou. E essa dor ele sentiu ali no Getsemane, e era tão angustiante, a qual fala que os vasos sanguíneos se dilataram dos seus poros, em vez de sair suor, saía sangue. E isso a medicina hoje mostra que é possível, mas é necessário que seja uma angústia, uma agonia muito grande para chegar ao ponto de você suar sangue. Então tal foi a agonia do nosso Senhor. E isso tudo para o quê? Para firmar uma aliança. Ele fala que não foi com coisas corruptíveis, como prata e ouro, que Ele nos livrou da nossa vã maneira de viver, que nos comprou, que nos redimiu. Não foi com riquezas comuns, humanas, não foi por aquilo que damos valor. Ele sim foi vendido por moedas de prata, mas não foi com prata e com ouro que Ele nos redimiu e nos comprou, mas foi com o seu próprio sangue, sangue puro, que Ele firmou esta aliança. Então eu quero que você hoje pense em tudo isso, quando você for cear e pegar este cálice. Como Paulo diz, né? Analise o homem a si mesmo, mas essa análise não vem ser somente no dia da Santa Ceia, que essa análise seja diário, porque não é somente no dia do aniversário de casamento que você
tem que demonstrar amor e fidelidade ao seu esposo ou à sua esposa. Mas é todos os dias do seu relacionamento diário a qual você demonstra essa fidelidade, a qual você demonstra esse amor, esse apreço, esse apego. Então é assim que devemos viver para com o nosso Mestre. É assim que devemos ver a nossa aliança, como um relacionamento. Um relacionamento onde foi firmado o contrato e o preço foi alto por essa aliança. Então é isso que quero que você pense, não somente agora, nesta noite, mas que saia daqui e comece essa nova semana pensando neste relacionamento, nesta aliança, no valor desta aliança. E da parte dele, ele é fiel e já pagou o preço, mas ele espera que eu e você também venha ser fiel. Ele conhece a nossa natureza, ele sabe que somos pó, sabe que iremos tropeçar, sabe que muitas das vezes não corresponderemos ele da forma como deveríamos, mas mesmo assim ele insiste em nós. Por quê? Porque ele sabe que em um momento você vai se render a esse amor. Ele sabe que em um momento a obra a qual ele começou vai ser aperfeiçoada, porque é o que Paulo diz, que o Senhor ele aperfeiçoará a boa obra a qual ele começou. Ele quer aperfeiçoar esse relacionamento, quer estreitar os laços com você. Fora esta parte da aliança, a qual o Senhor colocou no meu coração de ressaltar, ele fala que ele nos lembra também que fazíamos parte de uma antiga aliança quando estávamos mortos em nossos pecados e vivíamos nesse mundo. A nossa aliança era com o mundo, a nossa aliança era com o pecado, a nossa aliança era com o Satanás. Estávamos escravizados debaixo de uma aliança não de amor, mas de opressão, de escravidão. E Ele quer que a gente entenda qual é a nossa relação com o mundo, então agora. Se nós firmamos aliança com este noivo, se começamos um compromisso de fidelidade com Ele, devemos entender qual é a nossa posição em relação a este mundo e aquilo que foi quebrado, e aquilo que foi largado, deixado por nós, quando aceitamos Ele como Senhor, como noivo, como mestre. E o Senhor aqui, Ele me deu uma mensagem que traz 3 pontos pelo menos. Qual é a nossa relação com este mundo? Qual é a relação que a Bíblia diz e demonstra e apresenta que esse mundo tem conosco? E de quem é esse mundo? Só que para esclarecer, a gente vai ver algumas passagens bíblicas aqui. Amém, irmãos? Deixa eu só abrir aqui. Glória a Deus. Primeiramente, então, eu quero trazer aqui a definição do que é mundo segundo a Bíblia, né? A gente estávamos no mundo, vivíamos debaixo de uma aliança de escravidão com Satanás e fomos libertos e redimidos para ter agora um novo Senhor e uma aliança com Jesus Cristo. Então, qual é a nossa relação agora, estando ainda nesse mundo? Como a gente consegue viver neste mundo e não mais viver essa antiga aliança, mas sim desfrutar da nova? E a Bíblia nos traz 3 definições acerca de mundo, para que venha ficar claro. Primeiramente, ela trata de mundo como um sentido de natureza, de criação, de cosmo, né? Aquilo que Ele fez, que Ele criou o mundo, Ele criou a natureza, Ele criou o cosmo. E a gente vê isso em Salmos 24, no versículo 1, ele vai falar que a terra e toda a sua plenitude e todos que nele habitam pertencem ao Senhor. É do Senhor. O Senhor o criou e tem autoridade de criador sobre toda a criação. No sentido de mundo como criação, como cosmo, como natureza. Mas também temos mundo
no sentido de humanidade, de seres humanos, né? A Bíblia trata também a palavra mundo na Bíblia no sentido de humanidade, de seres humanos. Lá em João 3,16, a passagem tão conhecida que fala do que Cristo fez por nós, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando ele fala de mundo, Deus amou o mundo, ele não está falando que amou a natureza, porque Cristo não morreu pela natureza, pelos animais, pelo cosmos, mas ele morreu pela humanidade, por seres humanos. Então, a segunda forma da Bíblia tratar mundo é falando sobre a humanidade, sobre os seres humanos. E a terceira forma a qual a gente vê na Bíblia, que se relata usando a palavra mundo, é acerca de um comportamento, de uma mentalidade. E a gente vê isso em Romanos. Romanos 12:2 vai falar: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Quando ele fala não vos conformeis com este mundo, é com a mentalidade e o comportamento que esse mundo apresenta. É com a forma desse mundo viver. Então, tem essas três formas: a natureza, a humanidade e a mentalidade. E a gente vai tratar aqui acerca dessa última definição, da mentalidade. Porque se nós somos resgatados deste mundo, agora qual é a nossa relação com ele? Com o cosmos? Não, a gente tem que ter uma boa relação com a natureza. O Senhor criou para a gente dominar sobre a natureza, para a gente poder desfrutar da natureza. Com a humanidade, não, fazemos parte, estamos introduzidos nela. Vivemos em sociedade, não é bom que o homem viva só. Então a gente tem que ter relacionamentos. Mas é com o mundo no sentido da mentalidade, da ideologia, do comportamento deste mundo, que não cabe mais a nós. Então, qual é a nossa relação com este mundo? Em relação à sua mentalidade, ao seu comportamento, à sua forma de agir. E a gente vê aqui, então, primeiramente, nesse sentido, nessa definição de mundo como mentalidade, de quem é esse mundo? A Bíblia vai falar que esse mundo jaz no maligno, né? Em alguma versão está falando esse mundo está inteiramente sob o controle do maligno. Eu acabei de falar que o mundo e a sua plenitude pertence ao Senhor, a terra e todos quanto nele habitam. Isso não tem questionamento. O Senhor criou todas as coisas, o ser humano, e Ele é dono dessa terra e de cada um de nós. Mas, porém, no mundo, no sentido de mentalidade, fala que esse mundo já está no maligno, ele está inteiramente sobre o controle do maligno. Então, quem induz, quem governa as coisas desse mundo, quem influencia esse mundo, é Satanás, é o maligno, né? A palavra de Deus diz isso. E eu quero ler aqui uma passagem para que os irmãos tenham mais clara essa ideia. Efésios, capítulo 2, do versículo 1 ao 3, vai demonstrar quem é que influencia a mentalidade desse mundo, quem é que o governa por meio dessa mentalidade. Por quê? Porque o mundo é a maioria, né, irmãos? Nós estamos introduzidos nele, mas não fazemos parte mais dele, é o que a Bíblia diz. Então, apesar do mundo e a criação ser de Deus, hoje ele é governado por uma influência do maligno. Isso não sou eu que estou dizendo, é a palavra do Senhor que diz. E a gente vai ver isso agora aqui na Bíblia. Efésios 2, 1 ao 3, que diz assim: vocês estavam mortos por causa da desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumávamos a viver, como o restante do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer.
Todos nós vivíamos deste modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações da nossa natureza humana. Éramos por natureza merecedores da ira como os demais. Então essa passagem aqui está falando que há um governante que induz, que influencia, que move as coisas nesse mundo, que move o coração daqueles que permanecem em desobediência. E Deus, Ele nos considera, nós que fomos salvos em Cristo já, como não mais participantes deste mundo. Mas não no sentido mundo morador, porque aqui nós estamos, mas no sentido de que não somos mais participantes da mentalidade que governa e influencia esse mundo. Então, a gente vê aqui também o próprio Jesus dando testemunho quando ele estava ali junto com os discípulos lá no monte esperando. Logo depois dele orar, ele fala: vamos embora, o governante deste mundo já se aproxima. Mas não era César, não era nenhum governante de uma potência, de um império que estava chegando. Era somente Judas junto com alguns soldados. E ele fala: o governante deste mundo se aproxima, se referindo a quem? A Satanás, que influenciava aqueles que levariam ele para o Calvário. Então o próprio Jesus fala que esse mundo, a mentalidade que rege esse mundo, é governada por Satanás. E aqui em João 5, 1 João 5,18 vai falar: sabemos que os nascidos de Deus não vivem no pecado, pois o Filho de Deus os protege e o maligno não o toca. Sabemos que somos filhos de Deus e que o mundo inteiro está sob o controle do maligno. Então, em relação ao mundo, ao mundo no sentido de definição, de mentalidade, não fazemos mais parte dele. Ele é governado, ele é regido por Satanás. Então, qual é a nossa relação com esse mundo? A gente vai ver alguns versículos, algumas referências, que vai nos mostrar então qual é a nossa relação, como devemos olhar para nós em relação a esse mundo. Primeiro, não somos mais deste mundo. Lá em João, o Evangelho de João, capítulo 17, vai falar: eu vou para o Pai, mas eu vou orar, vou clamar pelos meus discípulos, não oro pelo mundo, mas oro por aquele que do mundo me deste, para que os guarde. Eu não sou desse mundo, eles não são desse mundo, assim como eu não sou. Então Jesus, olhando para os seus discípulos, olhando para aqueles que ele salvou, ele já não considera essas pessoas mais participantes deste mundo, seguindo a definição da mentalidade. Eles não participam mais daquilo que esse mundo introduz, governa. O que é a mentalidade desse mundo? É ideologias, é filosofias, às vezes muitas ciências desenvolvidas pelo homem. Sabemos que a ciência em si ela é boa, mas há muitas ciências que são influenciadas por Satanás. Quer dizer, o mundo é regido em favor de um pensamento egocêntrico, egoísta, na verdade de ele crescer ao ponto de soltar as amarras de Deus. A gente vê que no decorrer do tempo criou-se o pensamento humanista, a qual eles dizem agora que o ser humano não precisa mais de crença alguma, ou de Deus algum, ou de ser superior algum, porque o ser humano ele pode por si próprio fazer aquilo que ele bem entende, ele tem capacidade de desenvolver, de crescer, de ter uma boa sociedade. O mesmo pensamento que havia lá na Torre de Babel, quando Nimrod governava aquele povo, querendo construir uma torre para poder chegar até o céu, para poder o quê?
tomar o lugar de Deus. Porque na verdade não era Nimrod, não era aquele povo, mas era Satanás por meio daquele povo que queria desafiar a Deus. Levantar o punho cerrado para os céus contra Deus e falar, não, nós somos capazes. E o fundamento dessa mentalidade, a qual governa esse mundo, é o pensamento egocêntrico, é o pensamento unitário, sou eu, a minha felicidade, o meu prazer, eu em primeiro lugar. E qual é a mentalidade então do novo mundo a qual fomos introduzidos? Esse novo mundo é a cidade celestial, somos cidadãos do céu. Ele fala que nós temos uma nova pátria, que agora fomos tirados do reino das trevas e transportados para a maravilhosa luz, para o reino do Filho amado. Então agora fazemos parte de um novo reino, não somos desse mundo, mas temos uma pátria. Cristo falou, o reino de Deus está vindo, arrependam-se. O governo do Deus, Criador dos céus e da terra está vindo, arrependam-se. E esse governo, esse reino, ele já se faz presente aqui, agora. Jesus fala, ele não está ali ou aqui, não pode se apontar como se fosse uma cidade localizada num lugar, mas ele está em nosso meio, ele está dentro de nós. E ele começou através do Espírito Santo que foi introduzido na sua vida. E agora você tem uma nova legislação, a legislação do reino de Deus. Agora você tem um novo modo de pensar. A Bíblia diz que quando fomos salvos, nos foi dado um novo coração, porque o coração que tínhamos era um coração desobediente, porque seguíamos o rumo deste mundo. Mas quando recebemos a palavra do Evangelho, quando nos arrependemos verdadeiramente dos nossos pecados, que entendemos a aliança que Ele fez conosco, Ele nos deu um novo coração, Ele pôs em nós um novo Espírito. Ele fala que nos deu a mente de Cristo. Então agora somos regidos por uma nova mentalidade, não mais a mentalidade desse mundo. E por meio dessa mentalidade, obedecemos as ordens, as leis, os mandamentos, os princípios do reino do céu. E onde vemos esses princípios? Na oração. Oração de Jesus. Pai nosso que estás no céu, pão nosso de cada dia, livrai-nos do mal. Não é mais um pensamento unitário, egoísta, egocêntrico, mas é um pensamento comunitário. Não se pensa mais só em si. Não temos mais nada que é só nosso. Agora é da família de Deus, é do reino dos céus. É um pensamento onde o próximo está em primeiro lugar. E assim é um para com o outro. E assim tem que ser um para com o outro. Porque se pensamos no próximo em primeiro lugar, e ele pensa em nós, alguém vai ter falta de alguma coisa? Qual é a regra de ouro a qual a palavra nos diz acerca do mandamento? Faça aos outros como você queria que fizesse a você. E se você faz ao outro como você gostaria que fizesse a você, e o outro também tem essa mesma mentalidade, será que vai ter falta para alguém? Será que alguém vai ficar sem amor, sem cuidado, sem carinho, sem provisão? Essa é a mentalidade do reino. Essa é a mentalidade desse novo mundo a qual fomos introduzidos. Abrimos mão dessa mentalidade egocêntrica e agora, por meio desta aliança, desta graça, temos agora a mente de Cristo. E aqui vai falar que nós não pertencemos mais a este mundo e também que nós não amamos esse mundo nem o que a ele pertence. Lá em 1 João, no capítulo 2, no versículo 15, vai dizer assim: não ame o mundo, e nem o que nele há, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Que mundo que ele está falando aqui?
é a natureza, é a humanidade. Ele fala que a gente deve orar por todos, porque Ele deseja que todos sejam salvos. Que a gente deve amar não somente quem nos ama, mas também aquele que nos aborrece, os que nos tem como inimigo. Então, quando Ele fala amar o mundo, não é a natureza, não é a humanidade, mas que não devemos amar a mentalidade e a ideologia e o comportamento desse mundo. Porque quem ama esse comportamento, essa ideologia, essa mentalidade, não ama o Pai. O amor do Pai não está nele. E ele dá uma definição acerca do que é essa mentalidade aqui. Uma definição que eu acho que abrange, né, resume tudo. Né? Ele fala que o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, isso não provém do Pai, mas do mundo. Então esse desejo, essa paixão, quando fala de cobiça, algumas traduções falam concupiscências, outra tradução fala paixões da carne, dos olhos e ostentação soberba dos bens. Isso não provém do Pai, mas provém do mundo. Então tudo aquilo que é simplesmente para proveito teu, para satisfazer a sua carne, para encher os seus olhos, para satisfazer a cobiça dos seus olhos e para ostentar, para você encher, inflar o seu ego, se tornar soberbo, isso não provém do Pai, isso é uma mentalidade do mundo e isso não pertence mais a você. Por isso nós não podemos ser mais egocêntricos, centrados em nós mesmos. O reino quer que vivamos como Ele define. O amor é a base do reino. E o próximo é o alvo desse amor. Primeiramente Deus, depois o nosso próximo. E o que mais? A gente não ama o mundo nem no que nele há. A gente não faz mais parte desse mundo. E também não somos amigos desse mundo. Ele não quer nem que você ame, nem que você flerte com o mundo. Ele não quer que você seja amigo desse mundo. Mas amigos de pessoas, não. Porque é por meio das conexões que a gente tem, de amizades, a gente trabalha com pessoas, que a gente não deve ser influenciado pela forma com que elas vivem, pela mentalidade a qual elas demonstram, mas devemos sim conviver com elas. Então ele fala assim que não devemos ser amigos do mundo. E o que o texto aqui diz acerca disso? Tiago, o texto de Tiago, no capítulo 4, no versículo 1 ao 8, vai dizer assim, acerca da amizade com o mundo. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Ele está falando a cristãos, ele está falando da igreja. Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não tem porque não pedem. Quando pedem, não recebem porque pedem por motivos errados, para gastar em seus próprios prazeres. Aí o que ele fala? Adúlteros e adúlteras. Não sabeis que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que as Escrituras diz que o Espírito que em vocês habitam tem fortes ciúmes? Então aqui ele vai falar sobre a amizade com o mundo, né? E aqui ele fala que eles estão refletindo um comportamento do mundo, que é o quê? Desejar as coisas não é o problema. Ele fala, vocês desejam, vocês querem, mas o problema é, vocês estão guerreando, vocês estão brigando por essas coisas. Vocês estão agindo como o mundo age. E outra, a motivação dos seus corações também está de acordo com a mentalidade do mundo. Demonstra que vocês estão querendo ainda ser amigo do mundo.
que é o quê? Pedir para gastar nos vossos próprios prazeres e deleites. O dinheiro tem um lugar hoje em dia na vida do cristão. Paulo vai dizer: fale aos ricos desse mundo que sejam ricos em boas obras para com os pobres. Ele vai falar sobre aquele que se converteu, que roubava, que agora trabalha, tanto para poder conseguir o sustento para si, mas também para poder suprir a necessidade do outro. Quando ele fala da oferta, que aquele que dá a semente, né, ao que semeia, ele se põe em Deus como aquele que dá semente ao que semeia. Ele fala que essa semente é dada para que venha prover a sua casa, que você tenha abundância para prover a vida do outro. Então, o pensamento do reino é uma mentalidade onde sempre o outro está em evidência. Então, ser amigo do mundo no texto é você usar essa mentalidade do mundo para poder governar as áreas da sua vida e até mesmo na riqueza, no dinheiro, nos bens. E ele vai falar que aquele que quer ser amigo do mundo se faz inimigo de Deus. Então, nós não somos mais desse mundo, não amamos esse mundo nem o que nele há, não podemos ser amigos desse mundo e nem nos conformaremos a ele. Em Romanos, capítulo 12, versículo 2, diz assim: portanto, irmãos, rogo pela misericórdia de Deus que se ofereçam como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que seja capaz de experimentar e comprovar o bom, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, quer dizer, não devemos nos amoldar. Paulo ele vai fazer uma exortação, ele fala, pelas misericórdias de Deus, eu clamo a Ti, eu peço a Ti, insistentemente, se entregue por completo ao Senhor, como um sacrifício vivo. O sacrifício é algo que é custoso, né? Tem passagens que falam, ofereça oferta ao Senhor. Vem da sua voluntariedade, da motivação do seu coração, oferta daquilo que você tem, você tira e você oferece. Mas sacrifício é algo custoso. Então, se entregar ao Senhor por completo não é fácil. Não é fácil. Mas Ele quer que você tenha essa atitude sacrificial de todos os dias. Buscar, vencer a sua carne, o seu eu e se entregar como um sacrifício vivo ao Senhor. Um culto diário ao Senhor. Uma entrega diária ao Senhor. Não se conformando a este mundo. Não tomando a forma. Se conformar, tomar a forma deste mundo. Mas renovando a sua mente. Transformando a sua mente. Através do que? Da palavra. A legislação do céu. A nova forma de caminhar, de andar. Muitas das vezes sofremos nessa transformação e nessa caminhada, porque para nós é fácil viver como o mundo vive. Porque viemos de lá, estávamos acostumados, foi-se criado hábitos enraizados em nós, na nossa forma de agir, de pensar, de falar. Só que é necessário que venha a ser transformado. Renove a sua mente, o seu entendimento. Mude o seu pensamento. Agora o que você tem que fazer? Enxertar na sua mente a nova legislação da sua cidadania. Cidadania do céu. E sofremos tanto por quê? Porque às vezes desconhecemos a legislação do reino ao qual dizemos fazer parte. Senhor, por que isso? Por que esta luta? Conforme renovamos a nossa mente, fica mais fácil criar hábitos que glorifiquem ao Senhor. Hábitos é o que todo mundo procura desenvolver. Às vezes você quer criar um bom hábito de uma alimentação boa, de praticar exercício, e sempre tem aquele negócio, o final do ano está aí, janeiro, começa, segunda-feira, começa.
E aí tem gente que começa, vai um pouquinho e logo esmorece e o hábito se foi embora. Aí tem técnicas para se criar hábito. Faça 21 dias a mesma coisa, então se tornará um hábito. Só que também não funciona. E há outros estudos que diz, tente uma mudança de 1% por dia. Pense em algo que você deseja mudar e se esforce para mudar 1%. E vá nesse 1% dia após dia. O Senhor diz, basta cada dia a sua dificuldade. Né? Então é isso que o Senhor quer que a gente faça. Renove a nossa mente, avançando 1% todos os dias, porque Ele sabe que não é fácil. Para ninguém. Mas é necessário que a gente dê início e que a gente mude os nossos hábitos. Como eu disse hoje de manhã, a carta de Gálatas, capítulo 5, no versículo 16 em diante, vai falar que há uma guerra do Espírito contra a carne. E que esses dois se confrontam para que a gente não consiga fazer o que realmente queremos. E ele fala, as obras da carne são conhecidas. As obras da carne são os hábitos da carne. São conhecidos. E ele traz uma lista de hábitos que as pessoas carnais, que a nossa natureza carnal pratica. Mas quando ele chega ali perto do 22, ele fala, mas o fruto do Espírito é esse. E aí ele vai dar uma lista de novos hábitos que o Espírito Santo introduz na vida daquele que é salvo. O que a gente deve fazer? Pegar os nossos velhos hábitos, que era natural da nossa carne, e mudar para esses novos hábitos que o Espírito Santo deseja introduzir em nós. O fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a bondade, a longanimidade, a fidelidade, a temperança, a mansidão. Então devemos olhar para aquilo e todos os dias, Senhor, eu preciso mais de mansidão, me ajuda, eu sou muito ignorante, Senhor, eu fico muito nervoso, eu sou muito bocudo. Então, Senhor, me ajuda nessa área, me ajuda nessa, porque a transformação não faz parte somente do esforço do seu braço. Você foi dado um consolador para você. Ele seria o seu guia que te guiaria em toda a verdade, te fortaleceria para que você pudesse mudar esses hábitos. O que a gente tem que entender acerca de quem nós somos em relação ao mundo, que nós não somos mais homens e pessoas apenas naturais. Não estamos introduzidos somente neste mundo. Fomos introduzidos no mundo espiritual. Jesus vai dizer, o que é nascido da carne é carne. O que ele quer dizer com carne? O que é nascido da natureza comum é comum. Mas o que é nascido do Espírito é espiritual. É necessário que vocês nasçam de novo. É necessário que vocês nasçam do Espírito. Quer dizer, nascemos do Espírito. Não somos só pessoas naturais, que caminham naturalmente como o mundo caminha. Que praticam as coisas naturais que o mundo pratica. Que temos que entender que somos pessoas agora espirituais. Estamos introduzidos num reino espiritual. Não vivemos somente naturalmente, mas vivemos sobre o sobrenatural. Não vivemos por vista, mas vivemos por fé. Obrigado, Jesus. E agora é por meio deste viver espiritual que devemos nos mover nessa terra. Alimente o seu espírito. Romanos 8 vai dizer, aquele que vive pela mentalidade da carne morrerá espiritualmente, mas aquele que é guiado pelo Espírito, esse terá vida. Você tem um Espírito habitando dentro de você, o Espírito Santo, que deseja fazer com que este homem espiritual cresça, desenvolva e viva o sobrenatural que nos cerca, que nos rodeia, que é a nova forma de vivermos nessa terra. E para terminar, em relação a este mundo, não devemos nos conformar com ele, que fomos crucificados para este mundo. O que quer dizer crucificado? Cristo disse, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Romanos 6 vai dizer que fomos sepultados com Cristo em sua morte.
para que também recebêssemos a sua ressurreição. Então, ser crucificado para este mundo é morrer para este mundo. É não ter mais existência para a mentalidade e ideologia desse mundo. É não ser mais atrativo a esse mundo. O mundo, ele vai olhar para você e vai te achar estranho. E vai te achar um alienígena. Vai te achar alguém de outro mundo. É isso que ele tem que olhar para você. O mundo não reconhece os filhos de Deus porque não conhece o próprio Deus. O que quer dizer que o mundo não reconhece os filhos de Deus porque não conhece o próprio Deus? Ele não entende a sua forma de agir. Ele acha loucura a sua forma de agir. Ele não vai ali um louco, um lunático, um doido. Ele não vai reconhecer que você é filho do Altíssimo, filho do Criador. Pelo contrário, ele vai te odiar. Ele diz: sereis odiados pelo mundo. Se o mundo vos odeia, antes ele me odiou. Por quê? Por conta da mensagem que ele carregava em si. Uma mensagem confrontante à forma de agir e de andar desse mundo. E é o que nós devemos carregar em nós, ser estranhos a esse mundo, pela mensagem que carregamos, pela forma como andamos, como vivemos, como nos comportamos. Ele não vai reconhecer você, porque ele não reconhece o próprio Deus. Ele vai vos odiar, porque ele odiou o próprio Cristo. Mas isso é para aqueles que não recebem a mensagem. Mas há aqueles que estão dispostos a ouvir a mensagem do Evangelho e que querem sim ser salvos. E a esses vocês vão ser luz do mundo e sal da terra. A esses vocês vão ser o sabor diferente que dá um toque de vida a este mundo. Vocês vão ser a luz que ilumina pessoas que caminham em trevas. Em outro lugar vai falar que nós devemos ser como luzeiros no mundo, resplandecendo como astros no meio de uma geração corrompida e perversa. Quer dizer, você é aquilo que no meio de um lugar escuro, vamos dizer lá no interior, onde não tem iluminação artificial, somente o céu, como os próprios pastores que foram de encontro ao nascimento de Jesus, o que guiava eles era uma estrela. E vocês devem ser como astros nesse mundo, como luzeiros, que guiam essas pessoas que querem ser salvas ao Cristo, a luz maior. Porque ele fala que ele é o sol da justiça. Nós somos apenas pequenos astros que refletem a luz desse Cristo que é muito maior do que nós. Para esses que querem ser salvos, vocês vão ser sal da terra, luz do mundo. E aqui fala que a gente deve ser crucificado para o mundo. O texto que se encontra em Gálatas 6, 11 ao 15. E a gente termina. Só mais um versículo eu vou ler depois desse e a gente termina. Gálatas 6, 11 diz assim: vejam com que grandes letras lhes escrevo, de próprio punho, estas palavras finais: aqueles que procuram obrigá-los a se circuncidar desejam causar boa impressão para os outros, a fim de não serem perseguidos por ensinar que somente a cruz de Cristo pode salvar. E nem mesmo aqueles que defendem a circuncisão cumprem toda a lei. Querem que vocês sejam circuncidados só para que eles sejam gloriados, para que eles se gloriem. Quanto a mim, eu me gloriarei na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa dessa cruz, meu interesse nesse mundo foi crucificado, e o interesse desse mundo em mim foi crucificado. Então, irmãos, Paulo aqui está dizendo que muitos pregavam a palavra, religiosos que queriam introduzir outras coisas, né, como a circuncisão, para poder serem elogiados.
Mas Paulo ele traz aquilo que devemos carregar. Só há uma forma de chegar a Deus, é por meio da cruz de Cristo. E essa cruz, ela fala desta aliança, e essa aliança leva você a ser crucificado todos os dias por esse mundo. Em Gálatas 5, no finalzinho, também vai falar: aqueles que são de Cristo, que pertencem a Cristo, crucificaram as suas paixões carnais e agora vivem guiados pelo Espírito e não pela vontade mais da carne. Amém? Quero que os irmãos coloquem de pé. É o que a Bíblia fala em relação de nós para com o mundo, do mundo para conosco. Então entenda, as pessoas você deve conviver, mas não deve ser influenciadas por elas. Você deve levar a influência do reino. Você deve levar a luz de Cristo para elas. O mundo foi feito para o seu desfrute. O mundo no sentido natureza, tudo aquilo que é provisão de Deus, recursos naturais para você utilizar. Mas a mentalidade desse mundo, a ideologia desse mundo e a forma desse mundo viver não te pertence mais. Então você deve se apropriar da legislação do céu, incutir no seu coração, na sua mente, para você renovar ela constantemente transformada, para que você não viva mais como esse mundo, para que você não ame mais esse mundo nem o que nele há, para que você não seja amigo desse mundo, como a palavra do Senhor nos ensina e nos incentiva. Amém? Vamos orar agora por tudo aquilo que o Senhor falou ao seu coração, aquilo que mais se encaixou em alguma área a qual o Senhor fez você refletir mais, pensar mais. Eu quero que nessa hora você coloque diante do Senhor em oração e peça para Ele mudar em sua vida, para Ele transformar em sua mentalidade. Senhor, eu tenho agido dessa forma com o mundo, eu tenho sido amigo do mundo agindo dessa forma. Muda em mim. Eu quero pertencer a este novo mundo espiritual a qual o Senhor me introduziu através dessa aliança de sangue. Então ore e apresente ao Senhor neste momento aquilo que você deseja mudar em sua vida. Amém? Santo Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, por este momento em tua presença, por esta palavra, por esta mensagem. Senhor, que nesta hora venhamos, Deus, renovar a nossa mente, que venhamos, Senhor, Pai, Senhor, largar tudo aquilo, Senhor, que estávamos praticando, que nos aproximava, Senhor, deste mundo, que nos fazia, Senhor, Pai, amigos deste mundo, Senhor. Você estava nos amando, Senhor, este presente século, Senhor, aquilo, Senhor, que vem da mentalidade maligna e não do Senhor, Senhor, que nesta hora o Senhor possa mudar em nosso coração, em nosso entendimento, o nosso comportamento, o nosso agir, Senhor, Pai, que Teu Santo Espírito venha aperfeiçoar esta boa obra a qual o Senhor começou dentro de nós, e possa, Senhor, nos fortalecer para nos libertarmos de tudo aquilo, Senhor, que ainda nos prende, Senhor, a este mundo e a esta mentalidade. No nome de Jesus, Pai, que possamos ser fiel à aliança a qual o Senhor firmou conosco, que possamos trazer à memória todos os dias, Senhor, tudo aquilo que o Senhor pagou, tudo aquilo que o Senhor fez, Senhor, a fidelidade a qual o Senhor demonstrou. Nos ajuda, Senhor, a ser fiéis a Ti, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a ser, Senhor, uma noiva pura, imaculada, Senhor, Pai, a qual o Senhor vem buscar, Senhor, no nome santo de Jesus, Pai. É o que te pedimos, Senhor. Continua trabalhando e operando no coração e na mente de cada um dos Teus filhos, Senhor, Pai. E traz, Senhor, libertação sobre nós, no nome de Jesus. É o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Assim agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluias, aleluias. Amém, irmãos? Glória a Deus. Nós